Professor, o senhor fala muito e aborda bem essa questão, né? Uma certa pernicidade, né, na sociedade brasileira. Aquela, vou levar vantagem em tudo, né? Exato. Às vezes não vale para mim, mas vale para o outro. E é importante essa mudança também, e isso começa também na imagem pública, dos governantes. Mas essa questão que o senhor fala do desencanto, né, isso também leva, como o senhor diz, as pessoas de bem a acabar se afastando. Então, na medida que as pessoas de bem se afastam, porque há sempre essa suspeição, cada vez mais também a política acaba sendo um terreno daqueles, né, que têm outros objetivos, às vezes escusos. Quer dizer, como é quebrar esse círculo vicioso? Como é que entra, né, esta mudança aí? Porque isso é, digamos, um dos grandes problemas, né? As pessoas de bem se afastam e cada vez mais a política é um terreno, né, muitas vezes para objetivos escusos. Eu revisito o mesmo argumento. Eu acho que a questão institucional pode ajudar bastante. E uma coisa bem objetiva é o seguinte: os nossos partidos, existem alguns partidos que têm um conteúdo programático próprio, muito concreto, mas não há nenhum partido político no Brasil que tenha quadros exclusivamente ideológicos. Ou seja, há muitos membros de partidos hoje, políticos, que são quadros fisiológicos. E aí eu quero dizer para o telespectador, para que ele entenda, que não é um sentido pejorativo. Fisiológico é uma gremiação. Como os partidos não têm definição programática muito clara, e os que tinham ficaram contagiados por esse tipo de quadros novos que entram, o debate fica rasteiro. Então, as grandes questões nacionais não são discutidas. Agora, eu acho que uma das questões mais importantes hoje, que é uma bandeira que eu vou começar a escrever sobre o tema, estou com bastante... Aliás, eu estou lançando um... Não sei se eu posso fazer o convite. Pode, claro, tá? deve. Estou lançando um livro no mezanino do bar da Faculdade de Direito, dia 13 de novembro. O título do livro é Teoria do Estado de Solidariedade, da dignidade da pessoa humana aos seus princípios corolários, no qual eu proponho a solidariedade como um modelo para o Estado pós-social, ou seja, a superação daquele modelo securitário que se tentou com o Estado social para um modelo solidário. E aí vem a questão da opinião pública e do debate político. Eu acho que no Brasil está faltando concórdia política. Quando acabou a ditadura, o Brasil podia ter entrado num período de grande concórdia política como a África do Sul. A África do Sul o que é que fez? Justiça restaurativa. A África do Sul evoluiu assim enormemente em pouco tempo. O próprio Nelson Mandela, quando sai, ele tem uma frase extraordinária. Nós temos um amigo comum, que é o Alberto Kopp, que até me prestou um livro que eu nunca devolvi, tenho que devolver para ele, que é a biografia do Mandela. E o Mandela diz assim: sai da cadeia, o pessoal, alguns com gosto de sangue, de vingança, eles, nós temos que perdoar, porque nós somos um país cristão. Tem uma filósofa da política que eu gosto muito, chamada Hannah Arendt. Ela diz o seguinte, e ela até é judia, não tem nenhum fundamento religioso no que ela quer dizer. Ela é filósofa da política. Ela diz assim, uma das maiores contribuições do cristianismo para a história do Ocidente é elevar o perdão a uma categoria política. E aí, isso não é invenção do cristianismo, está na Grécia. Quem é que está na política? Os amigos. Política é um lugar de filia, como dizia Aristóteles. Então, o que é que nós precisamos? A concórdia política. Por quê? Discordamos de muitas coisas, mas existe um bem comum que precisa ser buscado, porque nós vivemos na mesma comunidade. Então, em particular, no Rio Grande do Sul, eu diria que nós estamos num debate jurássico. Nós estamos num debate do século XIX. Nós temos pessoas de concepção totalitária de um lado e outras que idolatram o mercado do outro. É um maniqueísmo, assim, que traz uma tristeza para a gente, um certo pessimismo, porque parece que isso não vai... Nossa geração não vai ver a superação disso. Então, o que é que falta? Não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. A concórdia política. A concórdia política só existe a partir do debate. É por isso que o Aristóteles dizia que o homem, que é um animal lógico, zoon logikon, ou seja, que usa a razão, ele é essencialmente um animal político, zoon politikon. Porque a política pressupõe a razão. Toda violência muda. Quando eu ajo com violência é porque eu não consigo mais convencer, não tenho mais o diálogo. O que é o próprio da política? A conversa. Aliás, o Lula tem uma das coisas mais admiráveis nele, que ele fica repetindo isso o tempo inteiro. Que ele, desde o tempo sindicalista, ele se tornou hábil em negociar, em conversar, em conversar. Não é à toa que ele está com essa popularidade e governando, né,
como é que diz, a velas estendidas e vento soprando sobre ele. Por quê? Porque a política é realmente a arte da concórdia. Sem concórdia, não há política. E quando digo concórdia, não é ficar concordando com o outro, mas é sentando para dialogar. Né? É por isso que eu discordo de que grandes nomes já disseram isso e repetiram essa frase. A guerra é a política por outros meios. Eu não concordo. A guerra é exatamente o fim da política. Nós vamos a um breve intervalo e já retornamos. Domínio Público, um programa a serviço da comunidade.